a todo mundo, tá? Assinaram essa carta cerca de 3.000 pessoas. Carta aberta de geração 68. Às brasileiras e aos brasileiros, aos movimentos sociais, partidos, sindicatos, centrais sindicais, ONGs, organizações de sociedade civil, redes sociais e a todos e todas que estejam dispostos a lutar pelo direito à vida e pela democracia. Somos parte da geração 68, uma das gerações que ao longo do tempo participaram de inúmeras passeatas e lutaram contra a ditadura militar por um Brasil mais justo e igualitário. Nesse momento, no ano de 2021, estamos agregando forças para lutar pelo direito à vida, contra o genocídio em curso, pela interdição do governo do presidente intencionalmente tem induzido a morte de milhares de brasileiros e pelo direito do povo de viver e de ter esperança. Nosso país já tinha mais de 400 mil mortos em fins de abril. Agora chegamos a 500 mil de óbitos, parte substancial desses evitável, como demonstram inúmeras pesquisas e trabalhos científicos. Conjugada à pandemia e inércia governamental, se abateu sobre os segmentos mais fragilizados a miséria e a fome. Quantos ainda terão de morrer pelo negacionismo do governo federal? Assinar essa carta não representa apenas um desejo de viver, mas de lutar para proteger as pessoas que amamos, a economia local e nacional, um futuro melhor, sem o risco mortal de uma doença que assola todo o planeta. Todos sabemos que o epicentro da pandemia, o maior aliado à propagação do vírus, é o atual presidente da República e seu governo, sendo o único dirigente do mundo a sabotar a política de vacinação, deixando de adquirir vacinas quando elas estavam disponíveis. Tornou o Brasil um berçário de variantes do coronavírus e uma ameaça, não apenas para a nossa população, como para o mundo inteiro. Assinar essa carta representa igualmente lutar pela democracia, que tem sido cotidianamente ameaçada pelo atual governo desde que tomou posse. Significa ainda lutar contra a violência que está presente no país, aniquilando os jovens pobres, pretos e os povos originários. Deste modo, participamos e convidamos todos os movimentos organizados e a população em geral a se unirem nesta luta, pela vida e pela democracia, que é de todo o povo. Realizamos uma manifestação pública com toda a segurança sanitária necessária frente à pandemia em diversas cidades do país no dia 26 de junho. Nessa data foram comemorados os 53 anos da gigantesca passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. Se, então, gritamos abaixo a ditadura, hoje gritamos em alto e bom som, ditadura nunca mais! Estamos dispostos a participar de qualquer outra manifestação, em qualquer outra data que tenha os mesmos objetivos que expusemos acima. Esperamos encontrá-los nas manifestações ou através das redes sociais, unindo forças pelo direito à vida e pela democracia. Por um auxílio emergencial de R$600. Pela democracia sempre. Fora Bolsonaro. Basta de genocídio. Ditadura nunca mais! É necessário dizer a vocês a satisfação e a honra que nós aqui temos em estar recebendo essa delegação. Delegação de movimento do qual eu faço parte. Eu, desde o início estava disso também, até o João perguntando, você vai na OAB depois? Eu disse, não precisa, eu vou estar recebendo vocês na ABI, mas eu sou da geração 68, sou do governo 68. E me orgulho muito disso. Como disse aqui o Cajá, foi uma geração com uma enorme generosidade, que se jogou por inteiro na luta contra as injustiças, pela liberdade, pela democracia. Pagou um preço por isso? Pagou. Valeu a pena? Valeu a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Nós vivemos um período riquíssimo da história do Brasil e da história do mundo. 68 não foi um ano muito intenso, muito rico politicamente só no Brasil. Se a gente pegar de alto a baixo, nas Américas e depois na Europa e na Ásia, foi um ano de intensa participação política.
Estados Unidos, a luta contra o racismo, a luta contra a guerra do Vietnã, aí vai descendo no México, a Olimpíada, que dois recordistas negros posam no pódio, com punho cerrado e uma luva preta. O movimento estudantil em ascenso em praticamente todos os países da América Central e da América do Sul também. Na Europa, foi um ano muito, em maio de 68, na França, quando diziam para a gente, vocês estão igual, mas a gente não gostava dessa comparação. Não, inclusive, essa geração nossa, pelo menos é a minha lembrança, e que outras lembranças, a gente tinha muito mais empolgação pelo Vietnã do que propriamente pelo maio de 68 na França. Mas foi uma intensa luta política, o maio de 68 mostrou isso, e outros países europeus também. Foi na Primavera de Praga, também tentou, e foi sufocada, dar uma oxigenada, uma proposta generosa que depois, em seguida, se burocratizou. Foi uma, inclusive, que estava o auge a Revolução Cultural na China. Independentemente do juízo de valor que se faça sobre aquilo, milhões de pessoas caíram de cabeça na política. Então foi uma... E aqui eu às vezes comparo 1968 com 1848, que também foi um ano que no mundo inteiro houve uma série de... não houve revolução, mas uma série de revoltas libertárias, etc. Então a gente é fruto dessa geração e com enorme. A generosidade com que essa geração se jogou é uma coisa admirável, é uma coisa que faz valer a pena viver a vida. Isso é viver a vida. Isso é viver a vida. E a BI, quando eu fui no momento que é entregado, eu disse, claro, não tem dúvida, nós fazemos questão de receber esse movimento e esse manifesto. Essa gestão, essa direção da ABI pegou uma entidade absolutamente destroçada. Talvez vocês não tenham todos os detalhes. Daqui o Marcos Miranda, que é o diretor financeiro, e quando a gente assume, vê que a gente não tem nem CNPJ apto, tinha contas bancárias bloqueadas, salários em atraso, e não possibilidade de ter luz cortada, e começa a correr atrás disso, e depois a ABI não é como um conselho profissional, como a OAB, por exemplo, os advogados pagam a anuidade ou então não podem trabalhar. A ABI não, é como um sindicato, só se vender como se quiser. Então, nossa receita era muito pequena, e o desleixo como essa coisa foi deixada, não só um desleixo no conjunto político, porque a ABI, quando nós assumimos, ela não tinha perdido o protagonismo. Ela redimiu agora, com a nossa gestão. Mas ela estava morta, tinha perdido. Mas um desleixo nas contas da ABI. Se eu passar o microfone para o Marcos, agora ele vai contar para vocês, tinha fundo de garantia que era pago há 20 anos. E estoura na conta da gente, e dívidas que, até para ter um quadro do que está acontecendo, a gente tem dificuldades. E, bom, bem ou mal, temos ainda muitas dificuldades, mas bem ou mal, a ABI hoje recuperou o seu protagonismo político na sociedade. Ela voltou a ser aquela velha ABI. E isso nos dá muita satisfação, muito orgulho, e por isso a gente recebe vocês de braços abertos, nos considerando, inclusive, não tem essa coisa de vocês e nós somos a mesma coisa. A ABI e a geração de 68 é a mesma coisa. E olha que a ABI tem gente muito mais velha do que nós aqui. Estava comentando que eu sou meio time juvenil aqui, leite de leite, porque alguns dirigentes, muita gente tem mais de 80 anos. Mas, enfim, a gente se orgulha do que está fazendo na ABI e pretende ir adiante. Não deixar a peteca cair, não deixar que ela viva de novo um período que não viveu antes de assumir, muito apagado. E, para finalizar, eu quero dizer que tem uma expressão
que a gente usa de forma meio vaidosa. Ele tem 113 anos, sempre do lado certo da história. Isso é bom poder dizer isso. Entende? E a gente usa e abusa dessa frase. Entende? Eu espero que a ABI compete com mais outros 113 anos da história, sempre do lado certo. Então, muito obrigado pela deferência de vocês em entregar esse manifesto aqui. E, enfim, estamos muito satisfeitos, muito orgulhosos e estamos juntos, porque enfim, essa luta não termina agora. E contem com a ABI, assim como a ABI sabe que pode contar sempre com a geração 68. Muito obrigado. TV Comunitária do Rio de Janeiro, cobrindo aqui o evento em que a geração 68 fez entrega de um manifesto na OAB e agora na ABI, que depois na CNBB de Brasília, CNBB. E conosco aqui também, da geração 68, a nossa cineasta, diretora, artista também, Lúcia Murat, e que vai dar também aqui uma pequena frase para a gente sobre esse evento, a importância e como ela se sente aqui assinando esse manifesto e entregando também conosco, junto a essas entidades, trincheiros de luta, uma delas aqui a ABI. Então, seja bem-vinda aqui nos nossas câmaras da TV Comunitária, professora Lúcia, e um pouquinho também da sua trajetória, esse trabalho maravilhoso de documentação e de forma dramatizada, que é muito mais ainda preciosa e do ponto de vista de dar alma, né, aos fatos, que é sua filmagem. Que bom te ver viva. Obrigada, que bom te ver vivo também, né? Virou um símbolo essa frase, né? Foi meu primeiro longa-metragem. Eu tive presa durante 3 anos e meio, fui torturada no doicode. E a partir de 1978 eu comecei a trabalhar em cinema. Então já lá se vão mais de 30 anos, né? E fiz muitos filmes. E eu tenho assim, muito orgulho de ter feito esses filmes que alguns deles retratam o horror que foi a ditadura, né? Então acho que a gente, sobrevivente, tem essa missão, digamos assim, né? De mostrar o que realmente aconteceu naquele momento, porque o Brasil, infelizmente, não tem memória daquele tempo, né? Porque se tivesse memória, a gente não estava vivendo de novo esse horror que a gente está vivendo hoje, né? Então, acho que essa carta aqui é fundamental, porque lembra isso, lembra a importância de você se unir, a importância dessas entidades, né? A importância da ABI, da OAB, da CNBB na luta contra a ditadura e apostando mais uma vez de que a gente vai ter uma frente ampla para derrubar esse horror que a gente está vivendo. Por favor, fala um pouquinho também de outras produções e, nesse instante, o que está nessa mente laboriosa, em mente de produção? Bom, eu tenho 13 longa-metragens, quer dizer, acho que falando sobre a ditadura, tenho quase 2 irmãos, tenho uma longa viagem, tem a Memória que me contam, tem esse filme que eu lancei agora, né? Eu acabei de lançar um filme chamado Ana Sem Título, que foi muito interessante, porque eu filmei no Chile, em Cuba, no México e na Argentina, além do Brasil. E foi incrível para a gente como nesses lugares, particularmente na Argentina e no Chile, você tem uma preocupação com a memória, né, registrada nos museus, nos centros de direitos humanos, que no Brasil a gente não tem. Então também foi uma experiência muito boa para a equipe, para o filme, para quem vê o filme. Eu acho que é fundamental isso, quer dizer, perceber a importância da gente criar aqui no Brasil esses centros, esses museus e educar a juventude no sentido de compreender o que foi aquela história, né? Maravilha. Olha, nós já agradecemos, mas agora só uma mensagem do verbo esperançar, né? Não só de esperançar, como de uma chamada, não às armas, mas à luta, né? Que nosso argumento é a nossa arma maior. A gente trabalha com uma lógica que é a dialética, que está muito acima dessa lógica formal, militarista, né? Nós precisamos muito mais de comida no prato do que de armamento, mais livros e menos fuzis. É verdade, pão na mesa, comida no prato e um cineminha à noite, porque ninguém é de ferro, né? A gente precisa de cultura também. E vacina no braço. Vacina no braço.
Muito obrigado, Lúcia Burardi. Obrigada a vocês. TV Comunitária do Rio de Janeiro, cobrindo aqui o evento de entrega do Manifesto da Geração 68, clamando por defesa à população, da democracia, clamando por vacina, clamando também pelo 600 mil, no mínimo, de um emergencial. E aqui nós viemos entregar ao Cid Benjamin, presidente nesse instante que representou a presidência, do nosso manifesto. Conosco também, que veio de Recife e faz parte do Geração 68, o nosso querido Cajá. Então, Cajá, como é que você se sente hoje aqui, cumprindo essa missão? Eu diria até triste missão, que isso já era para ter sido encerrado, né? Na medida em que, depois de tantas lutas, depois de 1969, 79 da Lei de Anistia Política, a gente ainda lutar para a preservação do Estado Democrático e de Direito. Seja bem-vindo à TV Comunitária do Rio de Janeiro. Muito obrigado aos que fazem e aos que ouvem a TV Comunitária do Rio de Janeiro. Eu me sinto bem, porque eu me sinto cumprindo o meu dever. Eu creio que um ser humano, depois que toma consciência da realidade social do seu país, tem o dever de lutar para que todos possam viver numa sociedade democrática, numa sociedade em que a justiça social prevaleça e não a desigualdade social. E isso nos impõe o dever, neste momento, mais do que em qualquer outro instante, de lutar pelo fim desse governo que avança de maneira acelerada a destruição das instituições democráticas do nosso país. Mas eu gostaria de dizer que tudo isso poderia ter sido evitado, esse estado, este momento, se tivesse sido praticada a justiça de transição. E ela um dia alcançará os algozes, os assassinos dos mais brilhantes filhos da Geração 68 que foram assassinados. Cajá, você foi, inclusive, assessor de D. Helder Câmara, o nosso arcebispo aqui do Rio de Janeiro, também em Recife, né, no Nordeste. Então, um depoimento sobre o que foi aquela luta maravilhosa. Eu acho que ao lado dele também tinha o arcebispo da Paraíba, Dom José Maria Pires, outros grandiosos, né? A gente falava do Balduino, lá em Goiás Velho. Exatamente. Então, isso que você viveu, que te levou, inclusive, à prisão, você pagou um preço muito alto, a meu ver, pela sua participação, por lutar por justiça. Então, um pouco desse extraordinário ministro, né, de Deus, assim eu considero que foi D. Helder Câmara. Olha, D. Helder Câmara é um profeta que hoje o Vaticano, nessa gestão, vamos dizer, prodigiosa do Papa Francisco, reconhece como um santo. Na verdade, o que ele fez foi ser coerente com o fundador da sua igreja, que morreu crucificado por uma causa, lutando contra o Império Romano. Então, todos aqueles que se consideram cristãos, para ser dignos do fundador da sua igreja, deveriam ser revolucionários. Não precisava dizer cristão e mais aquilo, não. O cristão tem a obrigação de ser um revolucionário. Revolucionar as estruturas que oprimem o povo do continente latino-americano e do mundo. Então foi um privilégio trabalhar com o D. Helder durante 7 anos. E tenho certeza, pelos fatos que eu vivi, nas duras sessões de tortura, que se não fosse a greve dos estudantes da Federal de Pernambuco, que se espalhou pelas outras, e a ação de denúncia de D. Helder Câmara, Dom José Maria Pires, de Dom Paulo e Marcelo Cavalheira, Dom Balduino, foi um que fez denúncia naquele período, eu estava na lista dos desaparecidos hoje. Porque desde a hora do sequestro até eclodir essa greve e a repercussão da tortura no exterior, era um processo acelerado de liquidação, de física, de eliminação. E eles, porque eu não dei uma só informação das coisas que eles precisavam para alcançar o partido e as figuras de oposição
Na época, entre eles, o Dom Helder. Portanto, eu creio que a gente precisa, neste momento, evocar a memória desses homens. O nosso povo precisa saber que não está só, nós não estamos sós. Desde figuras como Zumbi, passando por estas figuras que morreu mais recentemente, seu nome inspira força, seu nome é bandeira, seu nome impulsiona os que lutam hoje. Por isso, esse trabalho que fazemos no Comitê Memória, Verdade e Justiça para a Democracia de Pernambuco, nós fazemos questão de resgatar a história de todos os que foram perseguidos e desaparecidos. Nós lutamos insistentemente para que o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal, reinterprete a lei da anistia para alcançar os torturadores. Imagina só, nós tivemos um golpe de Estado, que é o maior dos crimes que pode acontecer, e está impune até hoje. Apesar do relatório da Comissão Nacional da Verdade, bastante rigoroso em indicar os 5 presidentes como criminosos, porque eles eram responsáveis pelo que havia de repressão no nosso país. Havia na cadeia de comando um fio comum da célula de tortura até das câmaras, até o gabinete da presidência e dos ministros militares, e pelo crime de tortura, que é imprescritível, que ele não tem prazo para vencer. Enquanto não surgiu o desaparecido, o crime prevalece. O crime está presente. Então nós lutamos para que o Supremo Tribunal consiga reinterpretar a lei da anistia, para que também seja punido aqueles que cometeram crime de lesa humanidade. Escuta, para finalizar, até em homenagem a Dom Helder, tem uma frase dele famosa, que eu vou, talvez não estar falando exatamente das palavras dele, mas o pensamento era o seguinte: quando eu dou uma esmola, quando eu ajudo os pobres, todo mundo me elogia. Mas quando eu quero acabar com a pobreza, verificar as causas, aí me chamam de terrorista, de comunista, de subversivo. E Dom Helder pagou um preço muito alto, até mesmo porque, como você falou, você mesmo como assessor dele foi, inclusive, levado preso, sequestrado, mas também tem casos, inclusive, de padres da assessoria dele que foram, na verdade, até assassinados, né? Porque o padre Henrique, se você puder até falar um pouquinho em homenagem a esse irmão que está no outro Oriente, né? De a gente fazer aqui um tributo a ele, inclusive. Eu acho que a TV Comunitária do Rio presta um grande serviço aos seus telespectadores quando prestam um tributo a Dom Helder Câmara e ao padre Henrique Pereira Neto. Nós homenageamos este padre que foi sequestrado e assassinado em abril de 69, em Recife, de maneira bárbara, criando uma praça, um abaixo-assinado, pressionamos o prefeito e criamos uma praça com esse nome, Praça Padre Henrique. E lá está o monumento Tortura Nunca Mais, a calçada da história. É um sítio histórico, muitos monumentos que lembram a luta contra a ditadura militar. E Dom Helder também tem uma placa nessa calçada da história. Essa calçada homenageia os que lutaram em Pernambuco, morreram sendo pernambucano, ou de outro estado que morreram lá. Dom Helder não foi assassinado, mas viveu a vida inteira perseguido, por isso tem um lugar nessa calçada. Aquela frase famosa era assim: quando eu dou pão aos que têm fome, aos pobres, dizem que eu sou santo. Quando eu explico aos pobres por que eles são pobres, dizem que eu sou comunista. Ora, porque as classes dominantes adoram a Santa Madre Igreja desde que ela prega a ordem capitalista existente. Na hora que surge um dos seus ministros, um dos seus sacerdotes, como Pedro Causadáliga, né, como Dom Paulo Evaristo Arno, e esse que nós já citamos aqui, então eles imediatamente tratam de abafá-lo, de excluí-lo como da igreja. Chama de subversivos, de infiltrado. Ora, Dom Helder não foi prêmio Nobel da Paz
Porque a extrema-direita desse país e o governo militar, o tempo inteiro, conspiraram junto ao comitê do Prêmio Nobel para que não o nomeasse. Era para ter sido cardeal, não foi elevado ao cardinalício porque era um homem que era, eu não posso dizer de esquerda, ele era fiel às raízes do Evangelho, fiel à sua doutrina. Ele cumpriu simplesmente a sua doutrina. Quando ele teve um período anterior que andou colaborando, participando de reuniões com o surgimento Plínio Salgado, no período dos anos 30 e tal, a imprensa não tem uma vírgula de ataque a Dom Helder Câmara. Quando ele reinterpretou, morando aqui nas favelas do Rio de Janeiro, e se converteu ao cristianismo nesse sacerdócio, aos pobres, então, a partir daí, a imprensa começa a atacar. Então, assim, é realmente é muito oportuna essa, vamos dizer assim, essa memória ou esse resgate dessas figuras do clero progressista do nosso país. Olha, eu quero que você se identifique, só porque eu sei que seu nomezinho lá no grupo de Geração 68 não é exatamente o seu nome próprio, é só seu nome de guerra. E antes de você declinar esse aspecto, eu queria que você, inclusive, citasse o momento fantástico em que o Dom Helder foi um dos fundadores da CNBB. Dom Helder Câmara influenciou muito da teologia da libertação. Então, em rápidas palavras, viu, a sua participação, como é que a gente pode te encontrar lá no grupo Geração 68 e esse lado da influência de Dom Helder na igreja, inclusive na cúpula, né, junto ao Concílio Vaticano II, em que ele lança praticamente lá com o Leonardo Boff, né, outro grande Frei Beto, Dom Balduino, né, a teologia da libertação. Dom Helder é um dos pilares dessa teologia da libertação, que às vezes ele gostava de chamar, a minha teologia é de um evangelho que tem a opção preferencial pelos pobres. Então, é uma figura humana da maior importância. Ele ajudou a fundar o CEILAM, Conferência do Episcopado Latino-Americano. Na mesma época, ele ajudou a criar a Conferência dos Bispos do Brasil, fez esse mesmo esforço exitoso a nível latino-americano. Uma figura muito amiga de Paulo VI, né? Todo aquele processo do Concílio Vaticano II, ele passava dias e noites fazendo cartas aos cardeais e aos bispos e arcebispos, costurando o resultado daquele concílio, histórico concílio, que apoiou a reforma agrária nos anos 60, que apoiou os países da África, da Ásia e da América, né? Que levantou questões como a questão negra, a questão da mulher. Ele é autor de uma tese que é chamada, onde alguns mais à esquerda, mais verdadeiramente, se encontravam numa catacumba, num cemitério lá de Roma, onde se criou o Pacto das Catacumbas. É bom ler sobre isso. Ele é um dos autores, era ali que se conversava como o conjunto dos bispos se encaminharem para uma conclusão mais humanista, em vez de ser apenas mais cristã, mais humanista, e encontrar um caminho que fosse identificado com a libertação dos explorados. Bom, meu nome é Edival Nunes da Silva, mas me chamam mais de Cajá, que era um sobrenome de guerra, mas foi Dom Helder por um apelido de Dom Helder, e foi averbado ao meu nome, né? O advogado fez um processo na comarca onde eu nasci, e então ficou averbado. Então, Edival Nunes da Silva Cajá, meus filhos, todos os três têm sobrenome Cajá, e essa é uma lembrança que quando me perguntam agora, foram falar que vamos buscar as provas, que ele é santo e tem algumas provas. Foi perguntar a mim, eu digo, olha, ele mudou em que a sua vida? Eu digo, até no meu nome ele alterou. Ele impôs um sobrenome que eu não tinha, virou nome. E os pobres da periferia de Recife, da zona rural, sabem quem é Dom Helder.
Ele não ganhou o Nobel da Paz, mas ganhou o Prêmio Popular, também lá da Suécia, que é um prêmio valioso em dólar. Ele comprou uma fatia de terra importante em 3 usinas diferentes para provar que era possível fazer reforma agrária. E fez esse aforamento, buscou técnicos em reforma agrária, que foram perseguidos também. Um dos meus amigos, chamado Antônio Vieira, foi preso, 6 meses de sequestro no boicote e tortura. Dizia que era um campo de guerrilha. Ele estava apenas mostrando que era possível fazer a reforma agrária sem ter que acabar com o próprio sistema capitalista. Que isso não tem nada de subversão, que era um dever fazer isso. Então ele pegou o recurso que ganhou e desapropriou, comprou no engenho Taquari e fez um modelo de reforma agrária na zona rural, da zona da Mata de Pernambuco. É uma figura humana extraordinária. Foi um privilégio trabalhar com ele, como foi um privilégio conhecer Manuel Lisboa de Moura, né? Fundador do PCR, filho de uma família rica de Alagoas, renunciou aquilo tudo para se dedicar ao movimento operário da zona canaveira, um proletariado agroindustrial, numeroso, trabalhando em condições subhumanas, e foi viver com ele as condições em que ele via para organizá-los para uma revolução socialista. Duas figuras extraordinárias. Olha, eu agradeço muito a sua entrevista aqui na TV Comunitária, ter aceito esse nosso pedido. E a gente vai estar falando mais sobre Dom Helder numa live especial que eu pretendo fazer com você. Sei que você viaja praticamente logo amanhã cedo, né? E você realmente, com o seu depoimento, sua presença, engrandeceu, valorizou, enriqueceu muito esse nosso encontro aqui. Muito obrigado, Cajá. Eu que agradeço, sucesso ao trabalho da TV Comunitária e a você que está cumprindo esse papel de repórter, mas na verdade você é um sujeito, né, histórico e efetivo desse processo que nós estamos vivendo desde os anos 60, que eu só lhe encontro engajado nas boas causas. Prazer reencontrá-lo. Muito obrigado.